Bom, oitavo ano. Em geografia, nós vamos ver um pouco sobre o continente africano. Então, estudamos aqui a América, o segundo maior continente do mundo, territorialmente falando, e também povoado. E agora a gente vai ver o terceiro maior continente do mundo, que é a África. O ano que vem, né, fica para vocês estudar a Europa, a Ásia e a Oceania. Por esse ano a gente vê a América, como a gente já estudou, e agora a gente vê um pouco sobre o continente africano. Então há muita coisa sobre a África, principalmente porque nós temos ligação forte com o continente africano, desde a época da colonização, do período da colonização até os dias atuais, mas foi mais intenso, né? Colonização, Brasil Imperial, início de República, em que houve, né, as entradas dos povos negros aqui no Brasil. E aí garantiu nossa miscigenação, a nossa mistura. Então, falando, né, geograficamente do continente africano, a África é a área de climas desértico. Então o continente africano, pela localização do mesmo, né, que fica mesmo entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ele pega, né, mais os trópicos na parte central, né, do planeta, onde o sol passa mais intenso. Então é uma região onde tem bastantes desertos, e um deserto de destaque do continente africano é o deserto do Saara. Então o deserto do Saara fica localizado, né, na África, né, um dos desertos mais famosos do mundo. A África ela é dividida em África branca e África subsaariana. Essa África branca ela fica mais ao norte e a subsaariana mais ao sul. E a subsaariana é onde fica a maior quantidade de negros, né? A concentração de negros. Então, na África, os povos negros eles estão mais centralizados na África subsaariana. E na África branca, né, que é a África setentrional, essa África ela já tem um maior povoamento de brancos. Então, correspondente à parte norte do continente, onde localiza-se o deserto do Saara. Então, o deserto do Saara está localizado na parte norte do continente, que fica, no caso, na África branca. A maior parte dos países são subdesenvolvidos e vivem basicamente da agricultura de subsistência. Aquela agricultura mais para sobreviver. Essa daqui está relacionada à África subsaariana, né? Então, a África subsaariana é a parte onde tem mais países subdesenvolvidos, porque a África setentrional tem mais países desenvolvidos dentro do continente africano. Na África subsaariana é onde há mais países subdesenvolvidos. Nessa região predominam os povos de origem árabe, os árabes, da Etiópia, egípcios. Eles residem mais na África, eles estão residentes, na verdade, da África branca, né? A África setentrional. Ainda na África setentrional tem alguns países que se destacam-se pelas riquezas minerais, como fosfato, gás natural, petróleo, né, encontrado nessa região aí da África setentrional, da África branca. Na África subsaariana que é localizada, né, ao sul do deserto do Saara, a população é composta, em sua maioria, por grupos negroides, né, a subsaariana. Na África setentrional tem as melhores condições de vida que a maioria do continente. Então, as melhores formas de vida, condições de vida, economicamente falando, está na África setentrional, na África branca, que assim chama. O mar Mediterrâneo, que é um mar muito famoso, que foi bastante utilizado pelos europeus na época do comércio, né, comercialmente falando. Temos lá o mar Mediterrâneo, que fica no norte do continente africano. Ele é delimitado, a parte norte do continente africano, pelo mar Mediterrâneo.
O principal rio do continente africano é o rio Nilo, né, que se encontra no Egito, um rio bem importante. Uma coisa também interessante do continente africano é porque é um continente com os maiores desertos no mundo, como eu falei. É o continente também que apresenta maior índice de pobreza e subdesenvolvimento. Então, é o continente que apresenta o número maior, né, elevado de países subdesenvolvidos, de países pobres. Há muita pobreza no continente africano, principalmente na parte subsaariana. O Saara é considerado o maior deserto do mundo. O aumento das áreas áridas, da aridez, né, da África, né, tem a questão da desertificação. A savana é uma paisagem típica da África tropical e o clima predominantemente no continente africano é o tropical. Então, ainda falando sobre essa questão de clima, então na África temos a seguinte situação em relação ao clima. Por conta do seu tamanho, né, então vai ter climas também diferentes, né? Por exemplo, as baixas altitudes predominam as baixas latitudes, designa-se na África os climas equatorial, tropical, deserto, mediterrâneo. As médias térmicas mantêm-se elevadas durante o ano todo, exceto nos extremos norte e sul dos picos das montanhas mais altas. Então, o clima tem lá suas variedades também dentro da África, mas sabendo que a maior parte, né, é quente, né, é seco, né, pela localização do continente. Então, a maior parte dos negros estão na África subsaariana, como eu já falei. A China é um país que tem investido bastante no continente africano. E assim, na parte sul também, que é a parte da África subsaariana, a gente encontra a África do Sul, que é um país que tem se destacado economicamente. Na África do Sul, é um país emergente, né? É a África do Sul, a Argélia, o Egito, entre outros. Alguns, só que esse, né, o Egito, por exemplo, a Arábia, esses a gente encontra na parte norte. Na parte sul da África, só temos a África do Sul. Tem outros países também, mas assim, que economicamente falando, que emergente, né? País em desenvolvimento, nós temos a África do Sul. E sobre religião, que predomina na região, na África, né? Sobre a religião, é o cristianismo e o islamismo. São as duas religiões mais fortes que se encontram dentro do continente africano. Então, basicamente é isso sobre a África. Temos, sim, mais informações, aqui eu tenho algumas pinceladas e qualquer dúvida vocês podem perguntar, falar comigo no grupo da turma.